Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pastor Saulo Vieira Oficial. Aqui a gente mergulha em conversas profundas e práticas sobre a fé, a Bíblia e a teologia, de um jeito simples, acessível e que faz toda a diferença no dia a dia. Bom, eu sou Saulo Vieira, professor apaixonado por teologia e quero caminhar com você nessa jornada de conhecimento e de crescimento espiritual. Então, prepara seu coração e prepara sua mente, porque a nossa aula de hoje já vai começar. Bom, você já parou para pensar no que realmente significa a esperança do reino de Deus? Bom, nessa aula, essa série de aulas que nós estamos fazendo aqui, sobre a esperança do reino de Deus, se você ainda não assistiu a aula de número 1, vai lá na nosso primeiro conteúdo para você ficar bem inteirado do assunto que nós estamos estudando aqui. Bom, nós estamos analisando a esperança do reino de Deus e, em cima disso, nós estamos refletindo sobre alguns temas muito importantes desse tema sobre a esperança do reino de Deus. Por exemplo, o que é o reino de Deus segundo as Escrituras? Tá? Como essa esperança sustentou os primeiros cristãos? E também qual é a relação entre a vida presente e a expectativa do futuro? E por que também é tão relevante falar sobre a escatologia nos dias de hoje? Então, se você deseja compreender melhor a fé cristã e também fortalecer a sua esperança na promessa de Deus, este conteúdo aqui é para você, ele vai abençoar a sua vida. Mas, antes da gente entrar no nosso conteúdo, nós vamos trazer aqui para você, vou te fazer aquele pedido que você já sabe, que é um pedido muito importante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí rapidinho, leva menos de um segundo, é só você clicar aí no botãozinho e você já vai se inscrever no nosso canal e vai dar aquela força para o nosso canal crescer e atingir mais pessoas. Se você também está gostando do vídeo aí, está servindo para você como conteúdo, está abençoando sua vida, deixa seu like aí também, né? E vai abençoar muitíssimo. E se você puder também, compartilha aí esse vídeo para abençoar pessoas, abençoar amigos, a pessoa que você gosta, que se interessa por esse assunto, compartilha esse vídeo, também vai ser muito bacana. E também algo muito importante, se você quiser comentar, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, o que você tem de dúvida, e na medida do possível eu vou aqui lendo os comentários e vou tentando responder a vocês, ok? Ou se você também não tem nenhuma dúvida, quer contribuir com o seu conhecimento também e deixar aí nos comentários, vai ser bacana, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Bom, como eu havia dito no vídeo anterior, na nossa primeira aula, toda a escatologia ela forma a estrutura central da teologia bíblica. Lembra? Escatologia passada, escatologia futura. A escatologia não se restringe só ao livro do Apocalipse, ela está inserida em toda a Escritura, em toda a Bíblia Sagrada. E o tema do reino de Deus vai ser um dos temas principais que a escatologia vai abordar, que ela vai trabalhar. E ela vai surgir no pensamento da teologia judaica. Haverá uma era do reino de Deus, ok? Isso tudo começa a surgir ali, logo no início, em Gênesis 3,15. E essa escatologia, ela vai chamar a nossa atenção para a verdade de que Deus ele tem um plano. Ele é um ser pessoal e que tem um propósito. E esse plano ele abrange tanto o presente quanto o futuro, ok? E podemos contar como certa, né, a sua realização. O que Gênesis 3,15 está dizendo para a gente? Da semente da mulher vai nascer um que vai ser ferido no calcanhar e vai, depois em seguida, ferir, esmagar a cabeça da serpente. Ali tem um problema, pecado entra no mundo, deforma a humanidade. O reino que Deus deu para o homem, né, o reino dos homens, ele é manchado pelo pecado, então deforma ali. Só que já há uma profecia, que é uma profecia mãe, chamada de profecia mãe, ok? Essa profecia mãe é a profecia que vai nortear
todas as escrituras, todos os textos para frente, toda a esperança, toda a teologia judaica, ela vai se firmar na expectativa desse Redentor vindouro, que é claro, que vai se moldando ao longo dos anos, ao longo do tempo. Tem uma revelação no Antigo Testamento que é chamada de revelação progressiva. Deus vai se revelando aos poucos dentro da história de Israel. E essa expectativa desse Redentor vindouro, profetizada em Gênesis 3,15, ela vai se expandindo ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Então, tudo começa a se concentrar ali na figura do patriarca Abraão. Ele é o primeiro a ser sacado da Mesopotâmia e ali começa uma promessa em cima dos seus sucessores, seu filho Isaque, seu filho Jacó. Aí em Jacó começa a ter ali a divisão das 12 tribos, né, dos 12 filhos de Jacó, ainda não são tribos, são 12 filhos, e um filho de Jacó, chamado Judá, ele já vai receber uma bênção especial do seu pai, e na bênção que ele recebe, já está lá, o cetro não vai sair do seu lugar, da sua casa, ou seja, vai existir um governo para sempre da linhagem de Judá. Então aqui já começamos a entender que o descendente de Gênesis 3,15 vai passar ali pela linhagem de Judá. E mais para frente, quando vai se achegando ali a monarquia de Israel, aonde surge ali o profeta Samuel e depois ali o reinado de Davi, em Davi começa a concentrar uma outra profecia, ou seja, vai ser um descendente da casa de Davi que vai assumir o trono e ele vai ser ali o Redentor, ele vai ser o Messias, o tão aguardado e esperado, que está ligado aqui em Gênesis 3,15, né? nessa profecia do Redentor vindouro. Ok, pessoal? Então, quando você vai passando pela teologia judaica, o pensamento do Redentor, ele vai se modificando, ele vai ampliando ao longo do tempo, até o ponto de chegar nessa figura messiânica, né? O ungido, né? O Machia no Antigo Testamento, né? E o Cristo, em grego, né? No Novo Testamento. Então essa figura vai se ampliando até chegar à era dos profetas. Então quando os profetas eles começam a profetizar, então eles começam a inserir nos seus conteúdos proféticos a chegada de um Redentor, na chegada de um Messias. E um dos grandes, famosos profetas que vai ali profetizar a chegada de um Redentor vai ser o profeta Daniel. Daniel vai trazer uma esperança escatológica da chegada do reino de Deus. Daniel 7, 13, 14, ok? Então, no profeta Daniel, nós vamos encontrar ali uma expectativa de uma figura celeste, que ele vai chamar de o Filho do Homem, que representa ali os santos de Deus e que vem de Deus para receber o reino. Então ele vai estabelecer um reino divino para sempre sobre a terra. Então quando você lê Daniel 7, tem uma visão ali apocalíptica do profeta Daniel, onde ele vê alguns animais representados nos grandes impérios que dominaram ali o mundo, né? O Império Babilônico, que foi o grande Império Babilônico primeiro, depois o Império dos Medos e Persas, depois o Império dos Gregos e, por fim, o Império Romano. Depois eu vou falar no nosso terceiro vídeo, quando eu falar sobre a estátua de Daniel, que também vai entrar no nosso conteúdo para falar do reino de Deus, vou voltar a falar desses grandes impérios. Mas aqui, a grosso modo, Daniel capítulo 7, ele tem uma visão de alguns animais ali, que é um leão, depois vem um urso, o urso derrota o leão, depois vem um leopardo, derrota o urso, depois vem uma besta fera, um animal feroz, que tem 10 chifres, e esse animal é o mais bravo de todos, ok? E eles dominam sobre a terra. E esses animais, eles acabam representando o governo dos homens sobre a terra, ok?
que é um governo que já foi tocado pelo pecado, lá pelo mal, que é a serpente induzindo Eva a pecar. O pecado entrou no mundo, o governo dos homens se tornou obsoleto. Os homens governam, eles dominam ainda, mas eles não dominam com perfeição, porque o pecado já não deixa. Então é nesse cenário que o profeta Daniel vai olhar para o céu, ali no 7,14, aí, Daniel 7, 13, 14, ele vai olhar para o céu e ele vai ver ali uma figura celestial que ele vai chamar de o Filho do Homem. Okay? Então, essa expressão Filho do Homem começa a surgir aqui em Daniel, né? Um ser que vem do céu, mas que tem características humanas. E Daniel, ele diz que ele vê ele tem essa visão celestial, e nessa visão celestial ele vê o Filho do Homem vindo, e ele consegue vencer esses animais ferozes da terra, que representam os impérios humanos, o governo dos homens. E quando ele vence esses animais, ele estabelece o seu reino. Então aqui em Daniel já começa uma visão mais amplificada acerca do Filho do Homem. É uma intervenção cósmica aqui. É uma visão apocalíptica. É quando há uma das características da visão apocalíptica, essa intervenção cósmica. Deus vai intervir na história. E no caso, Deus intervém por meio do seu ungido, por meio do Filho do Homem, que é por meio do seu Messias. Ok? Então Daniel já introduz essa expectativa. E vai surgir essa esperança na teologia judaica, essa intervenção divina do Filho de Deus, ou do Messias, vamos dizer assim, para trazer o reino de Deus sobre a terra, ok? Mas não foi só Daniel que trouxe essa expectativa também da chegada de um rei, da chegada de um monarca, da chegada do Filho do Homem. Um outro profeta, num tom diferente e numa linguagem também diferenciada, vai trazer uma esperança na expectativa da chegada de um reino, ok? E é o profeta Zacarias. Zacarias 9,9, ele diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Olha que coisa interessante o profeta Zacarias está trazendo. É uma ideia de rei e de Messias um pouco diferente do que Daniel havia mencionado. Então, olha só, olha a ideia que Zacarias vai trazer, é uma ideia um pouco diferente de Messias, de rei, de reinado, que é a ideia de Daniel. Daniel, ele vê o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória, e ele tem poder, ele tem glória, ele derrota os reinos da terra. Entretanto, o Messias de Zacarias, o rei de Zacarias, ele tem outro aspecto, né? Ele é um Messias que ele é simples, ele é humilde, ele é salvador, e ele vem montado num jumento, que é uma espécie de animal simples, que traz uma ideia de simplicidade. Então aqui nós temos praticamente, aparentemente, um conflito de ideias, né? Daniel enxerga ele como um monarca celestial que vem do céu com poder e grande glória, estrondando a terra, e a terra é ocupada pela sua presença. Zacarias vem numa pegada diferente, ele é simples, manso, humilde, montado num jumento. Então nós ficamos com essas duas imagens, essas duas figuras, que ao mesmo tempo parecem ser antagônicas. Mas nós vamos aprender para as nossas aulas mais para frente, no nosso próximo vídeo, que na realidade se fala do mesmo monarca, ou do mesmo reino. E o João Batista, que vai aparecer no Novo Testamento, ele vai começar a pregar o Evangelho, e uma das suas palavras, né, vai ser a palavra: eis que o reino de Deus é chegado. Né? E quando quando João Batista
ele afirma, eis que o reino de Deus é chegado, a gente vai começar a avaliar e entender que reino é esse que João Batista está dizendo que chegou. É o reino profetizado por Daniel? É o rei que vem em poder e glória estabelecer o reino sobre a terra? Ou é o reino do profeta Zacarias, humilde, simples, montado num jumento? Então, quando Zacarias começa a profetizar no deserto da Judéia, ele já começa a afirmar: eis que o reino de Deus é chegado. E a palavra que ele vai usar lá é a palavra Basileia, no caso o grego do Novo Testamento, é a palavra Basileia, que significa reino de Deus. Mas eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Nós vamos deixar para a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, vídeo de número 3, parte 3, ok? Para a gente poder entender que tipo de reino é esse que João Batista está profetizando. Qual é a parte, qual é a área, qual é o reino? É o reino de Daniel? É o reino de Zacarias? Como é que funciona isso? Como é que Jesus entendeu isso? Como é que ele explicou isso? Então nós vamos ver isso na nossa terceira aula, no nosso próximo vídeo. Não se esqueça aí, pessoal, de deixar aí o seu comentário embaixo do vídeo, o que essa aula contribuiu para você, se ficou alguma dúvida, ou se você quiser também comentar aí, comenta aí embaixo e vai ser um prazer poder te responder aí, tá bom? Te espero lá no nosso próximo vídeo. Até lá, hein? Graça e paz!